Queridos irmãos ortodoxos de língua portuguesa, para começar, os meus votos de Feliz Natal e de bom ano de 2020. Quero fazer convosco algumas reflexões sobre esta data, em que a Igreja nos convida a refletir sobre o mistério da encarnação e do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro pensamento que me ocorre é, usando as palavras do profeta Isaías, de que chegou o desejado das nações. Todo homem suspira por se ultrapassar a si próprio, mais ou menos conscientemente, mas todo homem quer ser mais do que aquilo que é. Todo homem tem ânsia, o homem é um animal capaz de infinito e por isso tem a ânsia natural de se ultrapassar e de se tornar semelhante a Deus, quer conheça a Deus, quer não conheça, mas tem sempre este desejo de se ultrapassar. E por isso é que eu digo que se aplica à festa do Natal esta frase de Isaías: chegou o desejado das nações. Mais ou menos conscientemente, as nações suspiravam pela vinda de Cristo. Os profetas esperavam-no explicitamente porque tinham o auxílio da revelação. Os outros, de uma forma implícita, às vezes por caminhos extraviados, como por exemplo a magia, pela qual o homem procura adquirir ou exercer poderes divinos, muitas vezes para mau uso, mas que no fundo corresponde à mesma ânsia do homem se ultrapassar e de ser mais do que homem, ser como Deus. Alguns, outrora, aproximaram-se da noção de Deus, mas foram incapazes, porque todo homem é incapaz, de transpor de cá para lá o abismo que nos separa de Deus. Era necessário que fosse Deus a transpor esse abismo de lá para cá, vindo ao nosso encontro. Foi o que aconteceu no Natal, quando Cristo nasceu. E por isso dizemos que Cristo é o novo Adão, porque veio dar origem a uma nova humanidade, não como o velho Adão, procriando e tendo descendência, mas propondo-nos um modelo de que vamos falar a seguir, de divinização através da sua graça. Portanto, fiquemos com esta ideia: Deus transpôs o abismo e realizou-se a esperança clara ou confusa das nações. Portanto, é um motivo de alegria para todos nós, não só de alegria, mas de ação de graças, agradecermos a Deus o termos vindo ao mundo depois desse acontecimento e termos conhecimento dele através das Sagradas Escrituras, pois muitos homens desejaram assistir a ele e não assistiram. Outros, como Simeão, tiveram a sorte, nos seus últimos momentos de vida, de reconhecer a luz que veio para alumiar as nações e a esperança de Israel. Mas muitos morreram sem a ter concretizado. Portanto, demos graças a Deus por termos vivido nesta época, após a encarnação, em que conhecemos a Cristo e que nos podemos procurar conformar com Ele. Jesus fez-se homem como nós, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, fez-se homem como nós. Fez-se homem como nós, não para nos explicar como um professor o que é o sofrimento, o que é a morte, explicar porque é que existem no mundo o sofrimento, a morte, enfim, e outras coisas desagradáveis. Cristo veio ao mundo não para nos explicar intelectualmente, mas para sofrer ao nosso lado e para morrer ao nosso lado, digamos assim, porque sofreu e morreu como qualquer homem.
E é essa a mensagem que nos toca, a do exemplo. Porque as palavras levas o vento, como se costuma dizer em português. Jesus não se limitou a explicar, assumiu a nossa natureza com as suas consequências. Sofreu sede, vemos-lo sentado junto ao poço de Jacó, morto de sede a pedir água à samaritana. Sofreu sono e cansaço, vemos-lo cansado a dormir no fundo de uma barca nas águas do lago de Genezaré. Sofreu fome, sofreu todas estas fraquezas da natureza humana, exceto o pecado. E foi por isso, como eu dizia, que ele é o novo Adão, porque ofereceu a Deus uma humanidade como Deus a tinha concebido. Eu não me atrevo a dizer como Deus já tinha sonhado, porque Deus não sonha, o que Deus pensa concretiza-se, mas a humanidade que Deus cria não se realizou em Adão, mas veio a realizar-se em Jesus Cristo, e através dele nós recebemos a possibilidade de a realizar também por participação na graça. Há um cântico de Natal muito belo, não se sabe ao certo quem o compôs. Há quem diga, pelo menos a música terá sido composta pelo rei Dom João IV de Portugal, que era músico e que escreveu vários motetes e músicas para a Semana Santa, que é muito conhecido. Não é um canto litúrgico, não faz parte da liturgia de nenhuma igreja, mas é muito popular, pelo menos nos meios católicos e nos meios anglicanos, que é o Adeste Fideles. Vinde, fiéis, adorar o menino que nasceu. E tem uma frase muito bela. Diz: Sic nos amantem, quis non redamaret. A quem de tal modo nos amou, quem não amará em troca? É este também um ponto importante para meditação, gratidão e amor a quem tanto nos amou, que se fez homem a nosso lado e sofreu uma série de misérias da natureza humana. Devemos, por outro lado, estar gratos a Deus pela nossa condição de animal racional, de animais racionais. O homem é o único animal capaz de conceber a Deus em sua mente, e daí a sua ânsia de se conformar com Ele. Deus, o Verbo de Deus, quando veio ao mundo, não se tornou uma estrela, não se tornou um planeta, embora vejamos a Terra tão pequena no universo e contém milhões de homens. E o Sol é muito maior que a Terra e há estrelas muito maiores do que o Sol. O Verbo de Deus não se conformou com ela, conformou-se, como diz o poeta Camões, o grande poeta da língua portuguesa, com um bicho da terra vil e tão pequeno. Humilhou-se, esvaziando-se da sua divindade, como diz São Paulo, para se irmanar ao homem. Mas isso confere ao homem uma grande dignidade e uma grande responsabilidade. Responsabilidade pela criação que Deus lhe confiou, como dizemos no Salmo 8, ó Senhor, como é grande o teu nome em todo o universo, fizeste o homem semelhante a um Deus, tudo puseste sob os seus pés, as aves do campo, os animais, os peixes do mar. Portanto, o homem, no qual o universo adquire a possibilidade de se conhecer a si mesmo e de conhecer o seu Criador, o homem é o rei do universo, é o rei da criação, é o guardião da criação. Deus confiou à sua guarda, não para o homem a destruir e a desperdiçar, mas para o homem a conservar e, de certo modo, a ajudar a divinizar também. Há um perigo que temos de evitar, um perigo em que me parecem terem caído alguns teólogos modernistas, católicos e protestantes, ao contemplarem a encarnação, não viram que Deus
não foi solidário com o pecado nem com o mundo de pecado. Foi solidário com a criação como ele a imaginou. Portanto, Cristo não veio assumir a nossa natureza corrompida, mas a humanidade ideal, como eu dizia há pouco, se tal nos é permitido, sonhada por Deus. Quando falamos do mundo, o mundo é um conceito ambíguo. Mundo, em latim, quer dizer limpo, mundos, e daí o contrário, imundo, não limpo. Mundo, portanto, foi a forma como os romanos traduziram em latim a noção grega de cosmos. Cosmos quer dizer beleza, porque na criação de Deus há beleza. Os romanos viram nele mais a limpeza do que a beleza, mas uma coisa está relacionada com a outra. Aliás, é uma coisa muito bela, chamamos em português linda, e linda vem do latim límpida. De qualquer modo, nesse sentido, mundo é algo de positivo, é a beleza que Deus criou, é a limpeza, é a lindeza, como quisermos chamar, do que Deus criou. Mas o mundo também pode ser encarado num sentido pejorativo, é o sentido em que aparece já no Evangelho de São João. O mundo não pode conhecer, o mundo não vos pode conhecer porque vós não sois do mundo. Quando São João usa a palavra mundo neste sentido pejorativo, não é para dizer, como aos gnósticos, que a criação de Deus era má. A criação de Deus é boa, é bela, tem todas as qualidades que Deus quis espelhar nela. Mas o mundo tem um sentido negativo e pejorativo quando o mundo procura prescindir de Deus e bastar-se a si próprio. Eu falei há pouco da magia e de outros desvios que, na sua procura de absoluto, o homem muitas vezes abraçou. E quando o mundo quer dizer a gente toda, se pretende bastar a si próprio, prescindindo de Deus, então o mundo torna-se perverso neste sentido. E é nesse sentido pejorativo que o usa São João quando Deus, vós não sois do mundo, o mundo, logo no princípio, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu, logo no começo do Evangelho. Portanto, Deus veio ao mundo não para se irmanar ao pecado e a toda o que há de mal no mundo corrompido, mas para transfigurar o mundo. E disso deu uma mostra aos seus discípulos quando sobre o Monte Tabor se transfigurou. E Jesus convida-nos também a transfigurarmos com Ele, por meio da sua participação na graça, transfigurarmos com Ele para sermos a seu lado divinos por participação na divindade. É uma grande exigência e é uma grande responsabilidade, mas não devemos separar a contemplação de Jesus nascido, mesmo do menino humilde, deitado em palhinhas entre uma vaca e um burro, e todas essas imagens que nos representam os presépios que nesta altura se armam por este país fora, que é uma imagem que é verdade, mas há que não esquecer que naquele menino está escondido o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou para divinizar o homem, como diz São Máximo Confessor. Deus fez-se homem para que o homem se divinizasse e com ele divinizasse o mundo e reconduzisse o mundo a Deus. É esta a nossa grande responsabilidade e o convite que Jesus infante quer dizer em latim que não fala, porque ele, entre as outras fraquezas que padeceu também da infância como nós, uma época em que não falava, mas mesmo sem falar, Jesus convida-nos a limparmos o espelho da nossa alma em que se reflete a natureza divina.
dizemos que o homem, diz a Bíblia, diz logo no princípio do livro do Gênesis, que Deus disse, uma das pessoas da Santíssima Trindade disse às outras, porque o verbo na Bíblia está no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim foi. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. À sua imagem, porque é um ser racional, capaz de conceber a Deus, capaz de receber o infinito, capaz de se transcender a si próprio, mas a semelhança do homem com essa imagem foi toldada pelo pecado. Como que esse espelho que a nossa alma deveria ser, embaciou-se. O convite que nos faz Jesus nascido é o de limparmos o espelho para que no espelho da nossa alma brilhe a luz da divindade e pela cooperação inteira entre o nosso livre-arbítrio e a vontade de Deus e a graça de Deus que nos ajuda a caminhar para lá, nos conformemos com Ele e atinjamos também, por participação na sua divindade, a divinização da nossa pessoa humana. Falamos do mundo como algo no seu sentido negativo, quer dizer, o mundo que se basta a si mesmo prescindindo de Deus. E essa é uma tentação que está presente no Natal. Um Natal comercial, cheio de luzes, cheio de presentes, cheios de árvores de Natal, mas sem o verdadeiro sentido do Natal, que é a encarnação do Verbo que se veio irmanar conosco. Sem Cristo, o Natal não é nada. É uma data como outra em que se festeja, em que as pessoas comem, em que bebem, em que se divertem, em que trocam presentes, mesmo que procurem estar em família, enfim, e cultivar no seio dela o amor, que é algo de divino, mas sem Deus não há verdadeiro amor. Portanto, esforcemo-nos porque o nosso Natal não seja um Natal comercial, um Natal mundano, mas um Natal espiritual. Votos de bom Natal a todos e que este ano, que vai começar em breve, seja um passo mais na caminhada de todos e de cada um de nós em direção a Deus.